Pai querido, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos oferece de estarmos aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia de Engenho da Rainha, aqui na região leopoldinense da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, diretamente daqui da igreja, de forma presencial, para o virtual, para ouvir a Tua Palavra. Ilumina-nos para que compreendamos a mesma, pois te oramos nesse momento, pedindo a unção do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, a palavra de Deus está aberta e a série começa, continua, né? Continua com você. Eu estou aí com uma tela em branco com alguns rabiscos e algumas frases vocês vão ver até o tema da semana que vem. Nós vamos completar esse gráfico aí. Nós vamos escrevendo aqui e vai aparecer na tela, na sua tela aí do seu smartphone, do seu tablet, e vai aparecer também aqui na igreja, e a gente vai escrevendo e vai aparecer esse cronograma, esse gráfico profético. Eu faço a primeira pergunta essa noite para você que está nos assistindo. O som está melhor? Você que está nos assistindo aí, nos ouvindo, se estiver baixo, dá um ok aí, porque nossos técnicos, a Diana e o Gabriel, estão aí para nos atender. Agora melhorou, a Lourdes está dizendo que está ótimo. Ok. Muito bem. Você está vendo um gráfico, tá? Ainda está em formação, então nós vamos preencher esse gráfico e só vai terminar o preenchimento desse gráfico no próximo episódio, que é a continuidade do assunto de hoje. Interligado. A pergunta que eu faço é a seguinte: nós estamos ou não vivenciando os últimos dias da era? Os últimos dias do tempo? Nós estamos no primeiro ou no último dia? Nós estamos nos primeiros dias ou nos dias finais da história do planeta? Quem responde? Estamos nos primeiros dias ou nos últimos dias do planeta? Sem sombra de dúvida. O gráfico já indica para nós que estamos vivenciando as últimas horas, os últimos instantes, os últimos momentos da era cristã. E na semana passada, no episódio de número 6, nós falamos sobre as placas no caminho. E eu disse para vocês que as placas no caminho são como que os sinais da volta de Jesus, ok? E os sinais da volta de Jesus nos avisam que Jesus está bem perto de chegar. Eu falei para você, não vou chover no molhado. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida quanto ao assunto da semana passada, é só ir lá no playlist de Engenho da Rainha, Adventistas Engenho da Rainha, e você só é voltar que está lá gravado o sermão, ou no meu YouTube, pr.Emanuel Gonçalves, que também está lá no playlist, ou também no meu Instagram, PR Emanuel Gonçalves. É só voltar, dar uma olhada, que está lá tudo direitinho, explicando as placas ou os sinais que precederão a volta do Senhor Jesus Cristo. Então os sinais nos avisam que estamos nos últimos dias. E vamos para aquele texto. Eu vou começar e vou terminar com esse texto aqui, vocês vão saber por quê. Olha que texto. Quinta-feira da Paixão. Jesus estava reunido, esse é o contexto do capítulo 14 de João. Jesus estava reunido com os apóstolos naquela santa ceia, a última ceia que Jesus presidiu, oficiou antes de morrer, ali numa quinta-feira da Paixão, para os discípulos. E foi naquele momento, ali terminando a ceia, que ele disse as palavras registradas no capítulo 14 de João, versos 1 a 3. Você quer ler comigo? Eu sei decor. Esse texto deve estar entronizado, ele deve ser decorado, ele deve ser vivenciado por cada pessoa aqui deste planeta que acredita que Jesus Cristo voltará. Olha que texto bonito, leia comigo. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai
há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O texto continua, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Maravilha, que texto poderoso. Vocês ouviram um barulho? Foi um raio, exatamente, um raio. Mas olha, o que eu quero dizer para você é o seguinte, Jesus, ele prometeu voltar. Eu pergunto para você, você já prometeu alguma coisa para o seu filho? Já, Fred? Mamãe? Já? Já prometeu? Joquerei? Eu já prometi. Já prometeu para Osaran? Como é importante a gente prometer. Mais importante ainda é a gente cumprir, concretizar, praticar, honrar com o compromisso, com a promessa que nós fizemos. Se nós que somos maus, a própria Bíblia chega a dizer isso, eu vou parafrasear as palavras do mestre, sabemos dar boas coisas àqueles que nós amamos, nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está nos céus, Ele dará boas coisas para os seus filhos. Tudo que está escrito na Escritura, na palavra de Deus, se cumpriu, se cumprirá, está se cumprindo. Jesus é fiel naquilo que Ele diz. Olha, até políticos às vezes cumprem as palavras que faz, as promessas que diz, né? Até alguns políticos que são gente boa, não é? Tem alguns que não valem nada, isso é normal, né? A gente tem que respeitar, orar por eles, mas tadinhos, tem uns que falam e não cumprem. Aí a gente fica daquele jeito. Aí quando é na eleição, a gente sabe em quem votar, né? Votar em gente que tenha honestidade, pessoas que tenham Cristo no coração. Estou fazendo política aqui não, eu só estou dizendo que a gente tem que orar por eles e votar em pessoas que pelo menos creiam em Deus, tenham honestidade e tenham projetos que venham enobrecer a divindade e beneficiar a humanidade. É isso que a gente tem que fazer como bom cristão, como boa cristã que nós somos. Então cumpra, papai, cumpra, mamãe, as palavras que você diz, as promessas que você faz, para quem quiser, cumpra. Então Jesus prometeu, e qual é a garantia que temos que Jesus vai cumprir o que falou? Qual é a garantia? Sabe qual é a garantia? Olha que texto bonito do apóstolo São Pedro. Ele diz em primeira carta, no capítulo 1, versos 18 e 19, as seguintes letras sagradas: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes comprados, mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, sem defeito e sem mácula. O sangue de quem? O sangue de Cristo. Qual é a garantia que nós temos, irmãos, de que Jesus vai voltar? De que Ele vai cumprir com o que prometeu? Qual é a garantia? Lembrem-se, qual é a garantia? Ele morreu por nós. O sangue de Jesus. Ele prometeu que viria pela primeira vez e Ele fez o quê? Ele veio. Ele nasceu da mamãe Maria, lembram de Nazaré? Lá em Belém, cidade do pão, cidade de Davi, o seu ancestral, o grande rei. Ele nasceu, mas essa profecia está no Antigo Testamento. 300 profecias no Antigo Testamento predisseram que Jesus apareceria pela primeira vez a esta terra, e essas profecias cumpriram-se quando o Filho de Deus, Jesus Cristo, desceu do céu e teve que nascer como nós nascemos de uma mulher, por obra, concepção do Espírito Santo, poderoso. Então ele prometeu que viria e ele veio. Ele prometeu dar a vida por mim, por você, através do texto que lemos anteriormente. O sangue dele foi derramado na cruz e o sangue dele foi derramado mesmo. Ele deu a sua própria vida por nós e ele veio por você, meu irmão. E ele prometeu que ressuscitaria. E ao terceiro dia, primeiro da semana, num domingo, ele cumpriu a promessa, ressurgiu dos mortos. Amém? Eu ouvi um amém? Eu posso ouvir um amém aí no YouTube, no Facebook?
ou no Insta? Pois é, Jesus prometeu que viria a primeira vez e veio. Jesus prometeu que daria a sua vida por nós e deu sua vida por nós. Jesus prometeu que ressuscitaria e ressuscitou. E olha, ele prometeu que voltará a segunda vez. Vocês acham que ele não vai cumprir? Às vezes nós rotulamos e às vezes nós comparamos a nossa fidelidade com a fidelidade divina. Só que a gente quebra a cara e se frustra. E a gente tem algumas decisões precipitadas, pensamentos precipitados. Jesus, ele vem, ele não é como ser humano, apesar de tornar-se homem como nós, humano como nós, e a sua humanidade julgará a nossa desumanidade. Às vezes nós comparamos a nossa humanidade com a humanidade de Jesus, a nossa fidelidade com a fidelidade de Jesus, a nossa promessa com a promessa de Jesus. Aí a gente não acredita nem porque a gente não cumpre. Aí a gente pensa, assim como a gente rotula, compara a nossa promessa com a promessa de Deus, já que a gente não cumpre o que fala, aí a gente rotula dizendo e prejulga que Deus também não vai cumprir com o prometido. Não, amigo. Ele vai voltar. Amiga, irmão, irmã, quer você acredite ou não, quer você esteja preparado, preparada ou não, quer você seja rico ou pobre ou não, quer você seja branco ou negro, amarelo ou vermelho, ele vai voltar. Já com essa convicção que eu tenho em meu coração, de ver Jesus voltando nas nuvens dos céus, a pergunta é, como é que Jesus vai voltar? Vamos lá, recapitulando aqui. Mateus 24 diz, então aparecerá no céu. Como é que Jesus vai voltar? Aparecerá no céu. A própria Bíblia interpreta-se a si mesma. Eu não preciso dizer aqui para você como é que Jesus vem. A Bíblia já está dando a resposta. Então a pergunta é, como é que Jesus vai voltar? Então aparecerá no céu. O sinal de quem? Do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Para aí. De acordo com esse texto, Jesus aparecerá no céu, vindo sobre nuvens, com poder e grande glória. Olha o texto do próprio Cristo, ele fala, Mateus registra, 24, versos 30 e 31, Jesus aparecerá no céu sobre nuvens com poder e grande glória. É assim que Jesus virá, de forma poderosa. E ele, continua o texto, enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta. Peraí, volta aqui. Jesus aparecerá no céu, não é? Sobre nuvens, com poder e grande glória, com os seus anjos, com clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro cantos de uma a outra extremidade dos céus. Está decorando aí? Como Jesus vai voltar? Ele vai aparecer no céu, ele vai com poder sobre nuvens e muita glória, ele vem com todos os seus anjos, com clangor de trombeta, para esta terra. Apocalipse 1,7 ainda diz para nós como é que Jesus vai voltar. Olha só, eis que vem com as nuvens, e todo olho o... Jesus aparecerá no céu. Jesus, ele vem com os seus anjos, com poder e grande glória, com clangor de trombeta, sobre nuvens dos céus, todo olho vai ver, até quantos traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. De acordo com esses textos que nós lemos, Jesus, ele virá de forma visível, todo olho vai ver. Audível, todo ouvido vai ouvir. De forma pessoal, é ele mesmo que vai voltar com poder e grande glória. De forma literal, não é simbólica a volta de Jesus, é literal. Vocês estão entendendo? Me compreende, pessoal do YouTube, das redes sociais? Então Jesus, ele aparecerá no céu, sobre as nuvens,
com os seus anjos, com clangor de trombetas, com poder e grande glória. Todo olho vai ver, todo ouvido vai ouvir. É a pessoa maravilhosa de Jesus, Cristina, que vai voltar. Não é outro que vem, não é uma Maitreya, não é outro que vem representando Jesus, não. É Ele mesmo, pessoalmente, literalmente, visivelmente, audivelmente, com poder e majestade, cataclismicamente, gloriosa e triunfante. Jesus aparecerá nos céus com poder e grande glória. Como é que Jesus vai voltar, pastor? Aí vem aí uma grande interrogação de muitas pessoas que têm a Bíblia, mas que querem interpretá-la. A Bíblia não se interpreta, meu irmão. A Bíblia, ela interpreta-se a si mesma. E sabe quem é o intérprete? Aquele que inspirou. E quem foi que inspirou? Os homens. Lembrando que não foram as palavras inspiradas, foram os homens santos de Deus inspirados. Isso eu falei na Rota do Caminho, no primeiro episódio desta série. Então não são as palavras, eu creio, inspiradas, mas os homens santos de Deus foram movidos. A palavra no grego é theopneusto, que quer dizer sopro de Deus. Virá, entretanto, e muita gente não entende esse texto, Jesus vem como pastor? Como ladrão. Olha só. O dia do Senhor, no qual os céus passarão com um estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Para aí, observe aqui. De acordo com esse texto aqui, tem muita gente que diz assim, tá vendo? Jesus vai aparecer de repente, invisível, vai ser um rapto, né? Um arrebatamento silencioso e secreto. Eu sei que tem muitos religiosos que acreditam no arrebatamento secreto, só que o arrebatamento secreto, o rapto silencioso, não tem base bíblica. Não, pastor, olha aí, o senhor acabou de ler um texto que corrobora com a ideia do arrebatamento secreto, do rapto, não é? É silencioso. Eles usam esse texto para tentar dizer que Jesus virá de forma em segredo, em secreto, silenciosa será a sua vinda. Mas aonde nós encontramos aqui base nesse texto para dizer que a volta de Jesus será em silêncio? Se acabei de dizer que virá como ladrão, não. Acabei de dizer que virá, todo olho verá, sobre nuvens dos céus, com poder e grande glória. E o interessante é que esse mesmo texto não tem nada a dizer que será em silêncio ou em secreto. Veja o restante do texto. O dia do Senhor, no qual os céus passarão com o quê? Estrepitoso estrondo. Eu nunca vi um ladrão chegar fazendo estrepitoso estrondo. Você já viu? O ladrão, quando vem, ele vem como? Em silêncio. Mas aqui não está se referindo à invisibilidade da vinda de Cristo ou da vinda de um ladrão. Aqui está se referindo à subitaneidade pela qual o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores virá para nos levar deste mundo para a eternidade. Eu falei duas palavras bonitas: invisibilidade e subitaneidade. Nesse texto aqui, Jesus virá como ladrão, não de forma invisível, mas súbita. Ou seja, a hora, o próprio texto de Mateus diz, em que não cuidais, o Filho do Homem vai aparecer. Então, ladrão não vem com estrondo. Jesus, ele vem com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Meu irmão, se eu souber que um ladrão essa noite vai lá para casa, meu irmão, o barulho vai ser grande. Eu vou procurar a polícia e a polícia vai estar lá com um canhão, exército, as forças armadas, com um canhão de dentro lá de casa para fora, claro. A polícia vai estar preparada para receber o ladrão. Então, é nesse sentido que Jesus voltará. Ele não vai avisar para
os que estão despreparados à sua vinda. Ele vai avisar para aqueles que já sabem os tempos da sua breve volta. Eu digo isso porque Noé, abrir um parêntese aqui, Noé, ele sabia ou não sabia quando o dilúvio ia cair e destruir o povo? Ele sabia ou não sabia? Quando? Quando? Sabia. Jesus mostrou para Noé, naquele exato momento que iria cair uma chuva. Aí o que é que ele fez? Noé com a sua família entrou na arca e ficou lá aguardando o momento correto. O dilúvio não pegou Noé e sua família despercebidos, ok? O dilúvio não pegou os filhos que estavam preparados de surpresa. A volta de Jesus vai pegar de surpresa aqueles que não estarão esperando. Veio o dilúvio e levou a todos. Por que eu digo isso? No Novo Testamento, o próprio Jesus faz menção ao patriarca Noé, dizendo: assim como foi na época de Noé, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Não quer dizer que é pecado casar, mas a pedofilia, o adultério, a fornicação, a imoralidade, aqueles sinais que eu passei para vocês no episódio anterior, isso já é antigo e já constantemente acontecia entre os antediluvianos, e eles não quiseram nada sobre a palavra de Deus, ouvir aquele velho de 600 anos pregar que um dia o mundo iria ser destruído por um grande dilúvio. Vale lembrar que ainda não havia chovido na terra, e vem um velho falar que o mundo seria destruído por um torrencial, por uma grande chuva, um dilúvio de águas que iria destruir o mundo. Aí o povo não acreditou. Então, assim como foi no tempo de Noé, há de ser a vinda do Filho do Homem. E olha só, Pedro, o apóstolo São Pedro, esse que escreve essas palavras aqui, diz que vai descer fogo do céu. Aí a gente compartilha, a gente replica essas frases do apóstolo. Aí o que é que as pessoas dizem que nós somos? Velhos, antiquados, gagá, gogó, gugu, e assim por aí vai. Dizem que a gente está ficando o quê? Maluco, assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio. Então Jesus, ele vai avisar o dia e a hora de sua volta, mas somente nos últimos instantes que a sua volta está bem perto, para aqueles que se prepararam, de acordo com o próprio Antigo Testamento. Então a vinda de Cristo não será em segredo, tá? Ele profetizou, os sinais estão aí. E vamos ao nosso teste. Como é que Jesus vai voltar? Como é que Jesus vai voltar, pastor? Olha aí, Cristo virá como ladrão, tomando muitos de surpresa. Então, não é invisibilidade. Quando fala-se de vem como ladrão, é subitaneidade. Sua vinda, ela será secreta? Aí em Salmo 50 diz o contrário. Vem com todos os seus anjos. Vem com barulho. Vem com uma enorme força, e isso vai ser notado. Sabe por que vai ser notado? Porque os túmulos vão se abrir e até os defuntos vão ouvir. Como é que isso vai ser em segredo? A volta de Jesus será o maior acontecimento. O gráfico, vamos lá, já escrevi mais uma palavrinha aí, Estamos vivendo nos últimos dias, e eu não tenho dúvidas quanto a isso, da volta de Jesus, que está bem perto. Jesus está bem perto de voltar. Como é que Jesus vai voltar? De acordo com o que nós lemos até aqui, de acordo com as Escrituras, a volta de Jesus será visível apenas para os cristãos? Porque tem gente que diz assim, de repente, né? Dois estão, é outro texto que os futuristas usam para advogarem, defenderem a vinda de Cristo ou o arrebatamento secreto. Né? Eles usam esse texto, né? Dois estão no campo, um
será levado, tomado, e o outro será deixado. Eles entendem que isso será invisível. Só que a gente entende nas Escrituras que não será invisível, será visível, será súbito, não invisível. Claro, aí nós encontramos, quando Jesus voltar, duas classes de pessoas. Duas classes de pessoas. A primeira, os justos, e a segunda, os injustos. Claro, quando Jesus aparecer nos céus, quem estiver entre os justos será levado. Quem não estiver entre os justos não será levado, será deixado. Simples assim, prático. Então, será visível apenas para os cristãos? Verdadeiro ou falso? Muito bem, que uníssono. Vamos lá, pessoal aí do YouTube, das redes sociais, me ajudem a responder. A volta de Cristo, ele virá com poder e glória, acompanhado de milhares de anjos, de acordo com o que nós lemos até agora. Falso ou verdadeiro? Jesus, ele virá de maneira pessoal, literal, todo olho o verá, de acordo com o Apocalipse, sim ou não? Verdadeiro. Olha, até agora 10. Vamos lá. Próximo. O que acontecerá com os que morreram aguardando a segunda vinda de Jesus? Meu irmão, você que está em um momento de luto, está sofrendo porque a ausência daquele querido, daquela querida que se foi, até às vezes pelo próprio coronavírus. Você que está sofrendo o luto. Seu pai morreu de câncer, sua mãe também, seu filho, sua filha. E você às vezes se pergunta, né, a si mesmo e pergunta a Deus: Deus, será que foi o fim? Será que realmente a tua palavra vai se cumprir? O que vai acontecer com as pessoas que morreram, mas morreram aguardando a volta de Jesus? Morreram fiéis, morreram preparados. Olha o que diz o texto: porquanto sem o mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, ele descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão. Rapaz, isso aí conforta o meu coração. Você não tem ideia do que é perder um ente querido. Alguns têm porque já perderam. Quem não tem ainda porque não perdeu. Mas esse texto, ele conforta o meu coração. Olha o gráfico já tomando forma. Estamos vivendo nos últimos dias. Estamos vivendo perto da volta de Jesus. Quando ele aparecer nos céus, haverá uma classe, ou melhor, duas classes de justos, por ocasião da volta de Jesus. Eu quero que você entenda aqui o gráfico. Quando ele aparecer, haverá duas classes de justos. A primeira classe são os justos vivos. Quando ele aparecer, vai ter gente justa na terra. Eu digo justa não por si mesma, mas porque tem a graça poderosa de Cristo em sua vida. Então, justo é aquele que tem a justiça não própria, mas a justiça de Jesus imputada e comunicada em sua vida. Amém? Então, quando Jesus voltar, duas classes de justos haverá. A primeira, os justos que estiverem vivos por ocasião da volta de Cristo. Eles continuarão vivos. A segunda são aqueles que morreram, a pergunta que fiz no início, em Cristo, obediente à sua palavra. O que vai acontecer com esses que morreram? Eles vão ressuscitar de acordo com 1 Tessalonicenses capítulo 4 em diante, não é? 16, etc. Então, duas classes de justos, mentalize isso. Quando, por ocasião da volta de Jesus, vão estar se salvando. A primeira, quem está vivo, continua vivo, é transformado. A segunda, quem está morto, ressuscita, é transformado e vai ser trasladado para o encontro com Jesus, aonde? Nas nuvens dos céus. Olha o texto. Nós. Interessante. Quando Jesus aparecer, ninguém vai subir antes dos que morreram em Cristo ressuscitarem. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Esse arrebatamento é real, mas é visível e não invisível, para o encontro juntamente com eles. Esses eles aqui são quem? São aqueles que morreram e ressuscitaram. De forma alguma nós vivos precederemos os que dormem. Ou seja,
Nós não vamos subir antes dos que ressuscitarem, serem transformados, e juntamente com eles, as duas classes de justos, seremos elevados visivelmente ao encontro do Senhor nos ares. Amém, minha igreja? Juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com quem? Com o Senhor Jesus. Olha o mistério que diz Paulo: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a sétima, a trombeta vai soar, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos o quê? Transformados. Olha o gráfico, tomando forma. Vivemos nos últimos dias. Duas classes de justos vão para o céu. A primeira e a segunda classe. A primeira, os vivos, eles são transformados. Os mortos, ressuscitados. Essas duas classes de justos, mortos, ressuscitados, vivos, transformados, serão arrebatados visivelmente para o encontro com o Senhor no céu, sobre as nuvens, que vem com poder e grande glória, que aparecerá nos céus, com todos os seus anjos, com clangor de trombeta, e ele vai nos aguardar, porque os anjos descerão e nos levarão até ao seu encontro. Amém? Isso não empolga você? Isso não mexe com você? A única vez que aparece a palavra arrebatados na Bíblia, se refere à volta de Jesus. Nós, os que ficarmos, seremos arrebatados. E esse arrebatamento, repito, ele é visível, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, diz o apóstolo Paulo: tragada foi a morte pela vitória. Sabe uma coisa, meu irmão, minha irmã, minha querida, meu querido? Eu vou com você que está aqui no presencial, e com você que está aí em casa, assistindo, adorando ao Senhor juntamente conosco. Nós vamos assistir, de acordo com Paulo, o funeral da morte. Amém? Jesus vai destruir a morte. Eu falei que há duas classes de justos. Os vivos serão transformados, os mortos ressuscitarão. Mas há também duas classes de injustos. Olha o que diz o texto: o que vai acontecer com os vivos que não se prepararam para a segunda vinda de Cristo. E eu já faço a segunda pergunta dentro dessa aqui: o que vai acontecer com os injustos, ímpios, no caso, mortos? Com os vivos ímpios que estarão de pé por ocasião da segunda vinda de Cristo, e com aqueles que morreram não preparados. Olha o que diz o texto: os reis da terra, os grandes, os comandantes, estamos indo para a parte final, os ricos, os poderosos e todo escravo, todo livre, eles fizeram o quê? Eles se esconderam nas cavernas, nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos. O que eles dirão aos montes e aos rochedos? Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se, meu irmão? A coisa é séria. Você deve a alguém? Eu vi um silêncio aqui, sepulcral. Quando a gente deve a alguém, a última pessoa que a gente quer ver, se a gente for caloteiro, é o credor. Eles não obedeceram a Deus, não amaram a sua vinda, eles vão ter vergonha e vão pedir que as montanhas e os rochedos caiam sobre eles, para não enxergar o amante Salvador. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pelo esplendor da sua vinda. Ah, mas que Deus cruel é esse, pastor? Eu pensei que Deus vai salvar todo mundo. Ah, para que igreja, irmão?
Para que eu estou aqui pregando do amor de Deus? Para quê? Então a gente pode fazer o que a gente quer. Deus, Ele é amor, mas também Ele é justo. Ele é o único juiz do universo que não inocenta o culpado e não culpa o inocente. Na cruz, a justiça e o amor se abraçaram. Jesus, Ele é amor ao ponto de dizer para uma pecadora: não te condeno, te perdoo, mas vai e não peque mais. Queridos, o que vai acontecer? Agora nós temos duas classes aqui no gráfico. A primeira lá de cima, a parte azul, e a segunda aqui embaixo, a parte vermelha. Vamos lá então. Estamos vivendo nos últimos dias do planeta Terra. Estamos aguardando Jesus aparecer com poder e grande glória sobre nuvens dos céus, com canglor de trombetas, com seus anjos poderosos. Ele virá de forma literal, pessoal, visível, audível, cataclísmica, gloriosa, triunfante será a sua vinda. Ele é a pessoa maravilhosa que vai voltar, é a mesma que veio aqui, morreu por mim, por você. E quando ele aparecer no céu, duas classes de justos estarão aguardando Cristo. A primeira classe são os justos vivos. Eles serão o quê? Transformados. A segunda classe de justos são aqueles que morreram preparados para a vinda de Cristo, justos, preparados para a volta de Jesus. Esses que estão mortos ressuscitarão. Agora temos duas classes: aqueles que morreram ressuscitam, aqueles que estão vivos são transformados, juntamente com os que ressuscitaram, serão elevados para o céu, arrebatados, trasladados para o encontro com o Senhor no céu. Essa é a primeira classe, as duas classes de justos. Justos que estão vivos, justos que estão mortos por ocasião da volta de Jesus. Meu irmão, se você morrer, fica tranquilo, morra em Cristo. Porque Paulo dizia assim, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se você morrer, morra, mas morra preparado, morra em Cristo, amém? Se você não morrer, você vai estar vivo, evidentemente, e você apenas vai estar preparado e vai ser trasladado juntamente com aqueles que morreram em Cristo para o encontro com Ele no céu. Outro sim, do outro lado, nós vemos na parte vermelha do gráfico, abaixo da linha, duas classes de injustos: os vivos e os mortos. Quando Jesus aparecer, os injustos, os ímpios que estiverem vivos, evidentemente, vão pedir para que as rochas caiam sobre si e vão morrer por causa da glória de Deus. Eles morrem por ocasião da segunda vinda de Cristo. E os justos que estiverem mortos, o que acontece com eles? Permanecerão mortos. Até quando, pastor? Semana que vem, nós vamos estudar a continuidade desse assunto. Mas de quantas ressurreições, pastor, a Bíblia fala? Aí diz em João 5:28, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que praticarem o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição de onde? Do juízo. Então, de quantas partes, quantas ressurreições a Bíblia fala? Duas: a ressurreição dos justos e a ressurreição dos injustos. Está aí, duas ressurreições. Muito bem, pastor. E agora, como é que a gente define isso? A primeira ressurreição é chamada de ressurreição da vida, e a segunda ressurreição, ela é chamada de ressurreição da morte. Qual é o tempo que vai existir entre essas duas ressurreições, pastor? A Bíblia diz aqui em Apocalipse: bem-aventurado e santo é aquele que faz parte da primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade alguma. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele quanto tempo? Não é a eternidade toda não que nós vamos viver com Jesus? Sim, é a eternidade toda. Mas vocês vão aprender a partir de agora as profecias de Daniel e Apocalipse, vão aprender as fases do juízo de Deus e vão aprender que depois dos 1000 anos nós continuaremos os santos de Deus, os justos, os salvos, para todo sempre com Deus. Então, quanto tempo existirá entre a
primeira e a segunda ressurreição, quanto tempo? Não são 1000, não são 500 anos, não são 200, e sim são 1000 anos. Então, terminando essa parte e deixar para a próxima semana, olha para o quadro, olha para o gráfico, 2 grupos de pessoas, 2 grupos de seres humanos. De um lado, esses 2 grupos se subdividem em 2 grupos também. Eu digo 2 grupos justos e injustos. E para o grupo dos justos, 2 tipos de justos. Os vivos são transformados. Os mortos justos são ressuscitados. E essas 2 classes de justos serão arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. Em outro lado, do lado vermelho, há 2 grupos de injustos. Quando Jesus voltar, os vivos injustos morrerão. E os que estão mortos continuarão mortos. E vão aguardar um período de 1000 anos. E esses 1000 anos vão começar quando? Quando Cristo aparecer. Qual será o cântico dos salvos? Eu termino com esse slide. Naquele grandioso dia, haverá 2 grupos de pessoas. O grupo dos santos, dos que fizeram a vontade de Jesus, os que receberam a santidade de Cristo imputada e comunicada. E haverá um grupo de perdidos. Em qual desses 2 grupos, minha amada igreja virtual e presencial, você gostará e vai querer estar? De que lado? Se você escolher obedecer a palavra de Deus por amor, obedecer e se preparar para a vinda de Cristo, você vai cantar essa música: Vinde a mim. Eu pulei demais aqui. O que aconteceu aqui? Tudo bem. Não dá para voltar não, né? Dá para voltar. O grupo dos salvos, o grupo dos santos, o grupo dos que se salvarem, o grupo daqueles que estarão preparados para o encontro com o Senhor nos ares, nas alturas. Esse grupo vai cantar. Ele vai cantar o hino do Cordeiro. Ele vai cantar o hino de Moisés. Ele vai cantar o hino da lei. Ele vai cantar, esse grupo, o hino da graça. Esse grupo salvo vai cantar o hino do amor. E esse grupo vai cantar o hino da justiça. Esquece. Esse grupo é o grupo dos justos, de todos os tempos. E eu gostaria de fazer um pedido para você que está no presencial e que também está comigo nas redes sociais. Você quer encontrar com Jesus logo, logo, quando Ele aparecer, para nunca mais ouvirmos falar de morte, de sofrimento, de lágrima, de luto e de dor. Então eu termino como eu comecei. Eu comecei lendo o texto de João 14. E eu vou terminar cantando o texto de número 14 de João. Termino como iniciei. Porque é tempo de estar preparado. É tempo de se preparar para a breve volta do Senhor Jesus. Solta o hino. Eu vou cantar agora dessa promessa de que um dia Ele prometeu e Ele vai cumprir. Você quer estar preparado? Porque o mais importante não é conhecer as profecias e os tempos concernentes à profecia que dizem que Jesus vai voltar. O mais importante é saber que nós estamos prontos para com Ele encontrar. Ouça e se entregue para Jesus. É tarde, quase noite, Cristo e seus discípulos ali. O pão e o vinho à mesa eram repartidos entre irmãos. Tomai-o, Depois da repartiu entre vós. ceia,
foram para Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. A cena do Calvário, prestes a tomar o seu lugar. E o mestre lhes falou que havia de partir. Eles mal podiam acreditar. Disse: para onde vou? Eu não posso vos levar, mas prometo que vou preparar-vos um lugar. Não se turbe o coração, crede em Deus e em mim. Quando eu for e aqui voltar, no céu tereis um lugar. No céu tereis um lugar. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Um novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É a hora, devo ir agora e me entregar. A paz. A minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a Cumprindo a profecia Não se turbe o e vosso glorificando nosso Deus, entrego minha Saí do Pai, vida vim ao mundo. para a humanidade Outra se vez deixo o mundo salvar. Eis que chega a hora. E é Jesus falava agora. assim, se encheram de temor, que faremos sem o nosso Senhor? Disse: para onde vou? Eu não posso vos levar, mas prometo que vou preparar-vos um lugar. Não se turbe o coração, crede em Deus e em mim. Quando eu for e aqui voltar, no céu tereis um lugar. No céu tereis um lugar. Não se turbe o coração, crede em Deus e em mim. Quando eu for e aqui voltar, no céu tereis um lugar. No céu tereis um lugar. No céu tereis um lugar. Deus é Pai, Ele prometeu voltar e Ele vai cumprir.
a sua promessa. Fique em pé, você que está aqui na igreja, e você que está em pé em sua casa, você pode dizer assim: Senhor, volta logo, eu não aguento mais este planeta, eu quero estar pronto naquele dia, eu quero me preparar. Quer dizer isso? Então, enquanto oramos, entregue sua vida a Jesus. Pai, obrigado, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Foi o Senhor quem disse que voltará muito em breve. Isso faz 2021 anos. Mas como diz o próprio apóstolo, falando poética e simbolicamente, para Deus, um dia é como se fossem 1000 anos, e 1000 anos como se fossem um dia. O importante é estarmos preparados, porque quando o Senhor aparecer nos céus, os justos vivos serão transformados, os justos mortos ressuscitarão, e estas duas classes serão arrebatadas para o encontro com o Senhor nas nuvens dos céus, com poder e grande glória. Prepara cada um dos teus filhos e nos dê a tua bênção, a tua graça, em nome de Jesus, amém. Obrigado, minha querida igreja aqui de Engenho da Rainha, por estes momentos tão especiais com vocês. E obrigado, minha querida igreja virtual do outro lado da tela, do outro lado das câmeras. Que o Senhor abençoe você, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre você, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós e nos dê a paz. Até a próxima semana, até o próximo episódio. Até lá, Deus te abençoe. Tchau.